Oi, pessoal! Estamos de volta aqui com mais uma correção de atividades. Vem comigo conferir o que é que a gente vai fazer. Estamos corrigindo aí as atividades da segunda etapa, segundo semestre, módulo 1, unidade 2, atividade 1. Muito importante que vocês peguem o caderno, o material de vocês e façam essa correção, tá certo? Vamos fazer essa correção, observando aí o que pode ou não estar correto, para que a gente consiga terminar, concluir essa etapa dos estudos de vocês. Muito bem. Inicialmente aqui, para a primeira questão, nós tínhamos que ler esse texto. São Gonçalo realiza Carnaval da Paz e da Alegria e garante segurança nos 4 dias de folia. O governo de São Gonçalo do Amarante promoveu um carnaval da paz, da alegria e muita diversão. Foram 4 dias, 2 a 5 de março, de muita folia e com uma mega infraestrutura que garantiu um carnaval tranquilo em todas as localidades. A funkeira Nick Sol, o forrozeiro Léo Gordinho e o cantor Júnior Viana foram algumas das atrações nos 4 dias de carnaval. E aí nós temos, o texto continua, vocês se lembram, ele é um texto grandinho, né? E aí nós chegamos na primeira questão. O texto que você acabou de ler pertence ao gênero textual. Então, o estudo que vocês fizeram foi para reconhecer diferentes gêneros textuais. Como é, né? Que tipo de texto é esse? Isso é um cartaz? Porque é um gênero textual marcado pela função informativa e função apelativa? Não, nós sabemos que não é um cartaz, não tem como a gente identificar esse texto como um cartaz, não é verdade? Então, você já elimina essa possibilidade. É um conto, porque é mais um dos tradicionais gêneros literários, é curto, encontra cada vez mais espaço nas redes sociais, tem os elementos da narrativa como personagem, tempo, espaço e enredo. Não, não é um conto, não está contando uma história. Então, nós vamos para a letra C. Será que é uma notícia? Porque é um gênero do universo jornalístico que tem como objetivo narrar um fato ocorrido, utiliza linguagem conforme a norma culta padrão, é objetivo e imparcial e apresenta o discurso predominantemente indireto? É justamente essa nossa resposta, não é isso? É um texto jornalístico, é uma notícia de acontecimentos aí, nesse caso em relação ao carnaval em São Gonçalo. A letra C é a resposta da questão número 1. Questão número 2. O objetivo do texto é persuadir o leitor. O que é persuadir, gente? Persuadir é o mesmo que convencer. O texto não tem essa pretensão de convencer ninguém, né? Será que é fazer uma reflexão, refletir criticamente sobre a vida? Também passa bem longe do objetivo desse texto. Informar ao leitor sobre algo ou expor histórias narradas por alguém. Obviamente, como é uma notícia, só pode ser informar ao leitor sobre algo. Muito importante que vocês façam esse estudo dos gêneros com muita atenção, porque isso cai muito em prova, em concursos. É sempre muito necessário nós sabermos compreender, reconhecer esses gêneros e as suas características, né? O objetivo de cada um também. Vamos então para a terceira questão? Vem comigo. Questão número 3. O tema abordado no texto é o quê, gente? É a sujeira acumulada no Carnaval de São Gonçalo? Não, né? A poluição sonora no Carnaval de São Gonçalo? A ação ambiental preventiva em São Gonçalo do Amarante ou as principais atrações no Carnaval 2019? Então, dessas opções aqui, a que mais se encaixa naturalmente é a letra D. O texto traz, entre outras coisas, né, as atrações ali que estavam destinadas a divertir as pessoas nesse carnaval de 2019. Todas as outras não contemplavam o tema mais amplamente abordado no texto. Questão número 4. Associe as partes retiradas do texto conforme a estrutura do gênero notícia. Então, essa parte aqui. São Gonçalo realiza Carnaval da Paz e da Alegria
e garante segurança nos 4 dias de folia. Isso aqui, gente, é a primeira informação que aparece lá, com a letra maior, mais destacada. Por quê? Porque é o título. Nós chamamos, algumas vezes, né, também de manchete. É o título da notícia, é a manchete, é o que já nos chama a atenção inicialmente, assim, de cara, porque está mais destacado. O outro, o governo de São Gonçalo do Amarante promoveu um carnaval da paz, da alegria e muita diversão. Essa informação vem logo depois do título, mas ainda não é o corpo do texto. Por quê? Porque essa informação é o subtítulo. Nós precisamos lembrar aí que a nossa notícia, ela vem o quê? Organizada, tem as partes, e uma notícia completa tem várias partes, que você fez esse estudo do gênero notícia, não é isso? Então, a primeira informação, letra diferente, maior título, depois vem o subtítulo, mas nem todas as notícias têm. No caso, essa aqui tinha. E o que mais que nós temos aqui? Então, vamos ver as outras partes que nós precisamos identificar. Nós temos, foram 4 dias, de 2 a 5 de março, de muita folia, com uma mega infraestrutura. Aqui é a informação que aparece lá no primeiro parágrafo do texto, né? Que é o lead. O que é o lead? É aquela parte que vem as informações principais. Nos conta o que, né? Qual é a notícia, assim, o que é que acontece, que está sendo relatado, quando o fato acontece, onde. Então, vejam bem, está falando aí de onde acontece, né? Que época que foi, o dia, como às vezes aparece no lead, por quê e quem. Então, todas essas informações, quando elas aparecem, elas costumam aparecer já no primeiro parágrafo, e nós chamamos de lead, que vem de lead em inglês. E foi, né, nós aportuguesamos para lead, certinho? E durante o carnaval, a Secretaria de Saúde, através das equipes das endemias, vigilância sanitária e atenção básica, realizaram ações preventivas que promoveram blitz educativa no Pecém e Itaíba, sobre os cuidados com a saúde, distribuindo kits com preservativos e informativos sobre as doenças sexualmente transmissíveis e as arboviroses. Essa parte é que parte do texto? É a parte que traz as informações secundárias. O que é isso? As informações que são complementares à notícia, mas que não são as mais importantes. Então, elas são menos importantes e, em geral, elas ficam o quê? Mais para o final do texto. É isso aí? Lembrou? Perfeito, maravilha. Então, nós podemos ir para a 5ª questão. Vem comigo. As notícias são gêneros textuais que fazem parte de que grupo de texto? Textos jurídicos? Gente, os textos jurídicos são os textos relativos a leis, né? São religiosos, são publicitários ou são jornalísticos? Obviamente, né, do universo jornalístico, inclusive lá na primeira parte, na primeira questão, existia essa informação. Você acha que essa notícia é uma fake news? Explique com suas palavras o que são fake news, que é um assunto que está muito em alta ultimamente. É uma resposta que tem um cunho pessoal. Então, eu acredito que vocês responderam algo nessa direção, que são informações falsas, ou que são, parecem ser notícias, mas na verdade não são notícias verdadeiras, são criadas, né, e são espalhadas com a intenção de confundir, de causar impacto, de causar desinformação. Então, tem muitas formas de responder essa questão. Eu espero que você tenha respondido algo nessa direção. Então, fake news são aqueles textos, aquelas informações que circulam como notícia, mas na verdade não são notícias. Elas estão fingindo ser notícia, porque uma das características da notícia é a verdade. Se não é verdade, não pode ser uma notícia. É isso.
né? Nós sabemos, então pronto. E aí você escreveu a sua resposta e eu acredito que você tenha feito da maneira correta. Vamos continuando, então, próxima questão. Com relação à manchete, ou seja, ao título e ao lead da notícia, responda. Então, nós temos aí, né, de novo, essa parte em que aparece o título e aparece o lead. Por que a manchete foi produzida em letras destacadas? A letra estava maior, estava em negrito. Por quê, gente? E é sempre assim, tem um destaque. É sempre para chamar a atenção do leitor. Então, já captura ali a atenção, se for do interesse dele, ele lê o restante da notícia. Letra B, apenas por essa manchete, né, pelo título, tem a possibilidade de o leitor deduzir, ele imaginar sobre o que o texto vai tratar ou não. E aí você deve justificar a sua resposta. No caso desse texto, sim, né, gente? Tem como, claro, porque esse texto, esse título é muito informativo. Ele antecipa já várias informações que o texto vai trazer. Então, ao longo do texto, essas informações elas são complementadas, mas a gente já tem uma ideia do que vai ser dito, certo? Isso acontece muito frequentemente com os títulos dos textos jornalísticos. Eles já são por si só informativos. Eles prendem a nossa atenção e a gente decide, vou ler essa notícia ou não vou ler essa notícia, porque nós já temos uma ideia do que vem e se nos interessa. Bom, então vamos para a próxima questão. Para que serve o lead nessa notícia? Aliás, em todas as notícias, né? Traz um breve resumo do que terá no corpo do texto, ou você pode colocar que traz as informações mais importantes. Também é uma possibilidade de resposta. E existem outras, é óbvio, desde que seja nessa direção, sua resposta está completa, está correta. Então, o lead sempre traz as informações mais importantes. O fundamental está ali no primeiro parágrafo da notícia. Questão número 8. Conforme nossos estudos nessa unidade, explique a diferença entre notícia e reportagem. Ambos são do universo jornalístico. E muitas vezes, essas palavrinhas, elas são usadas como sinônimos, né? Então, são textos jornalísticos aí. Qual é a diferença entre a notícia e a reportagem? Em geral, a notícia é mais breve, né? Um texto mais curto e mais objetivo e informa sobre um fato recente, de uma maneira assim, bem direta, simples, rápida. E a reportagem, ela costuma ser o quê? Um texto mais longo, mais detalhado e se aprofunda no tema. Pode trazer entrevistas, pode ter análises, pode ter várias outras perspectivas e, inclusive, a reportagem pode ser sobre assuntos que já não são novos. Coisas mais antigas. A notícia não, a notícia é sempre fresquinha. Tem que chegar ali trazendo algo que aconteceu agora, recentemente, ontem. Então, a notícia tem essa característica de ser atual. A reportagem, ela já traz um assunto de interesse que vai nos informar, mas não necessariamente tem essa atualidade como a notícia tem. E por isso a notícia é mais rápida, mais objetiva, porque está sempre trazendo novidades, tá bom? Então, vamos continuando, hein? Questão 9. O que é um podcast? Você já ouviu algum podcast? E qual era o assunto? Bom, tem uma parte aqui que a gente consegue ter uma resposta objetiva. Quando pergunta se você já ouviu qual era um assunto, então essa parte é completamente pessoal, certinho? O que é um podcast? É um conteúdo, né, em formato de áudio, às vezes já é transmitido com áudio e vídeo, é transmitido pela internet, aborda diferentes temas, né? Educação, notícia, cultura, esporte, entre outros assuntos aí. Costuma ser uma produção pessoal que pode trazer entrevistados e aí vai.
E a outra parte, gente, se você já ouviu, se não ouviu, aí é com vocês, né? Uma resposta pessoal, então não tem como nós corrigirmos essa segunda parte da questão. Dito isso, nós vamos para a questão 10. Como é a linguagem empregada em notícias e reportagens? E em que suportes, ou seja, onde nós podemos ler esse tipo de texto? Observem que questões como essa têm duas partes e você não pode deixar de responder as duas partes dessa questão. Então, primeiro, sobre a linguagem. Bom, a linguagem de notícia e reportagem é sempre clara, é uma linguagem simples, objetiva e formal, geralmente. O que é formal? Que segue as regras da gramática. São textos o quê? Em geral, que tem um respeito à gramática, bem escritos, e nem por isso precisa ser difícil, é um texto simples, né? Podemos ler esses textos onde? Em jornais, revistas, sites de notícias, blogs, portais digitais. E talvez você ainda tenha encontrado outras possibilidades de resposta aí para o que nós chamamos de suporte. O que traz a notícia até nós, esses instrumentos de veiculação das notícias. Isso é o suporte. Beleza? Muito bem. Finalizamos aqui a nossa correção. Um abraço para você e a gente se vê por aí.